Eu particularmente aprecio muito os cultos de Sexta-feira da Paixão, porque se você rodar o Brasil por aí, e acho que até fora do Brasil, a gente vai perceber uma espécie de evangelho triunfalista, né? Onde é muita festa e tudo vai dar certo, e só tem vitória, porque Deus vai me dar vitória, bênção garantida, assuma a tua não sei o quê, e aí vai nessa linha, né, onde parece que nós nos tornamos o centro da fé e Deus está correndo atrás da gente, tentando servir a gente, tentando nos acompanhar tão rápido que a gente vai. Eu gosto muito desse momento de Sexta-feira da Paixão, porque é o momento que de fato a gente para, se aquieta. As músicas do culto são músicas preparadas para nos aquietar um pouco, lembrar da cruz de Cristo, do sacrifício. E é o momento de nós pararmos essa correria e pensarmos na grandiosidade que aconteceu numa cruz similar a essa, talvez um pouco maior que essa, acho que sim, e pelo que os historiadores falam, um pouquinho mais alta que essa, né? Hoje eu quero convidar vocês a gente fazer uma reflexão, mas talvez não será uma reflexão devocional, como eu talvez preferia fazer sempre, mas uma reflexão um pouco mais teológica, que vai levar você a pensar um pouco mais. E a base dessa reflexão está na palavra necessário, a necessidade da morte de Cristo. Lucas 9, eu li há pouco para você, falou sobre a necessidade, né? E Lucas 22, 46, embora na NVI não coloque a palavra necessidade, a palavra necessidade não aparece, diz ali que Cristo haveria de sofrer, ou na outra tradução diz que a necessidade da morte de Cristo era iminente, era preciso, foi para isso que ele nasceu. Então, eu quero trazer uma reflexão para a gente nessa linha. Será que não havia uma outra maneira de Cristo, de Deus perdoar os nossos pecados? Era preciso ter morte envolvida nisso? Por que morte? Nada mais adequado para mostrar o quão baixo é o nosso pecado e o tamanho da nossa miséria quando nós nos deparamos com o tamanho do sacrifício que custou para Cristo. Assim como para determinadas doenças que nós temos, são necessários remédios caríssimos, e cada um de nós deve ter ouvido alguma história já, de gente que tem uma doença e que o remédio custa 15 mil reais e é um remédio por semana. Assim também, o sacrifício de Cristo, ele era necessário morrer alguém tão elevado assim, para curar uma doença tão grave que era o nosso pecado. E a primeira coisa que eu queria comentar conosco, o tema hoje é a necessidade da morte de Cristo, é que os sofrimentos de Cristo expressam o mal que o pecado de fato é. Os gemidos moribundos de Cristo mostram a terrível natureza do pecado. Como ele foi o maior que já nasceu nesse mundo, não houve outro como Jesus Cristo, e ele é maior do que o próprio mundo, seus sofrimentos mostram para a gente que o pecado é realmente o maior mal que o mundo já teve. Perceber que Deus levou seu próprio Filho para sangrar até a morte, para resolver a situação do pecado, foi a maior manifestação de justiça de Deus que a terra jamais viu até agora. A Bíblia diz que a terra tremeu quando o peso da ira de Deus estava sobre o Filho dele, punindo a Cristo. Os céus se escureceram como se o céu tivesse sido fechado por Deus, para que Cristo não tivesse mais nem acesso ao Pai. Jesus clamou, gemeu, e nenhum alívio apareceu naquele momento, absolutamente nada.
Um silêncio da parte de Deus, enquanto o próprio Filho sangrava no madeiro. E a causa disso é o pecado, que foi naquele momento imputado sobre Cristo. Estava sobre Cristo. Se houvesse outra maneira de expiar esse mal tão grande, certamente Deus faria. Afinal, Deus está sempre inclinado a perdoar. Se houvesse outra maneira, senão pela morte, certamente Deus não teria permitido que seu filho amado, seu único filho, passasse por um sofrimento tão grande. Nem todos os poderes do céu reunidos, e nem todos os poderes da terra poderiam nos tornar favoráveis a Deus. Apenas a morte de um santo, um grande sacrifício. Nem a intervenção graciosa de Cristo, sem que ele se tornasse um homem como nós e bebesse o cálice da ira de Deus, poderia aplacar a ira de Deus sobre ele e sobre o pecado. Nem as intercessões de Cristo, sem que ele sofresse os golpes dados por nós a ele, poderiam remover a nossa miséria por causa do pecado. Nem mesmo toda a santidade de Cristo, da vida dele, a sua inocência, as boas obras, não nos redimiriam da morte. Como eram grandes nossos crimes, de todos nós, eles não poderiam ser lavados pelas obras de uma criatura pura ou a santidade de Cristo, simplesmente lavados. Deus exigiu derramamento de sangue do seu próprio Filho para nossa libertação. Tudo que Cristo era, tudo que Cristo fez, sua intercessão, sua bondade, o seu amor, o seu ensino, nada foi ou teria sido suficiente para perdoar os nossos pecados, senão o derramamento do sangue do próprio Filho de Deus. Cristo fez a expiação por nós, então, satisfazendo a vitória do Pai, ou a vindicatória exigência do Pai, e restaurou-nos de uma morte espiritual, a morte eterna do inferno. Ele tomou o nosso lugar. Caso contrário, não poderia ter sido sujeito à morte. Se Cristo não tivesse assumido o pecado em nosso lugar, ele não poderia estar sujeito à morte. Mas ele foi feito pecado. E Romanos 6,23 diz: o salário do pecado é a morte. A morte de um santo, de alguém puro, de alguém sem pecado, não fecha, é inconsistente com a bondade e a justiça de Deus. Mas então o que houve com Deus? Afligir e moer na cruz, como ele fez, uma criatura sem uma causa, não tem base, porque Deus é amor e tem um amor especial pelo Filho dele. Então, algum mal ele deveria estar sobre Jesus naquele momento. E a morte como punição supõe alguma falha por parte de Cristo. Mas, porém, Cristo não teve nenhuma falha, nenhum crime dele mesmo, próprio dele, nenhuma. O que aconteceu então? Por que ele foi moído por nós? Certamente ele foi moído por sua causa e por minha causa. Isaías 53:6 diz: nossos pecados estavam sobre ele, no madeiro, por isso ele foi moído. Assim a gente vê como Deus odeia o pecado, e portanto o pecado deve ser abominável para nós também, não só para Deus. Se Deus fez todo esse exercício para que pudesse perdoar o nosso pecado, nem a vida do próprio Filho aqui, nem tudo que ele fez poderia aplacar o pecado dele. O pecado devia ser abominável para nós. Cada um de nós deve ver nossos pecados nos sofrimentos de Cristo. Quando falamos de Cristo, nós deveríamos olhar para nós mesmos e pensar em nós. Será que nós deveríamos então, se o pecado é tão grave, se a morte do Filho de Deus foi necessária, e Deus fez toda uma ginástica para conseguir aplacar a ira dele sobre o pecado, será que a gente deve tratar o pecado como algo pequeno, com leviandade talvez?
Será que vamos tratar o pecado como algo normal na nossa vida? Está pensando que se nós tratássemos os pecados, ou o nosso pecado, como algo simples, algo corriqueiro, seria como se nós fizéssemos pouco caso dos pregos que perfuraram a mão dele, fizéssemos um ato de indiferença em relação aos espinhos que fizeram sangrar e feriram a cabeça dele, e fazer com que os gemidos na morte dele fosse talvez uma piada, porque a gente não leva o nosso pecado a sério. É como se disséssemos a Cristo: sofra novamente, Cristo. É como se nós disséssemos para Ele que está vivo nos céus, à direita de Deus, Ele descesse novamente à terra. A gente quer colocar de novo o Senhor na cruz e jogar o Senhor de novo no túmulo, porque a gente não leva a sério o que o Senhor fez. Já pensou nisso? Nós devemos limpar os nossos corações, queridos, do pecado por meio do arrependimento. A expressão "era necessário que Cristo padecesse" tem a ver com a gravidade do nosso pecado. Por isso, era necessário. Nada mais e nem ninguém, e de nenhuma outra forma, o pecado poderia ser perdoado. Por isso, era necessário que Cristo padecesse por nós, por causa da gravidade do pecado. Em segundo lugar, nada em nós, nem mesmo o nosso arrependimento, poderá substituir a morte de Cristo. Nada. O arrependimento é uma condição para o perdão, mas não satisfaz a justiça de Deus. Às vezes, quando nós nos arrependemos, nós lembramos de Nínive, por exemplo, quando Jonas foi pregar, que quando o povo se arrependeu, Deus afastou a justiça dele e o juízo do povo. Mas o nosso arrependimento não compensa o nosso pecado. Não existe uma equivalência. Se eu fiz o mal, eu pequei. Agora eu me arrependo, eu limpo o meu pecado. Não são equivalentes. Para satisfazer a justiça de Deus, deve haver o princípio de equivalência em relação a quem foi ofendido, a pessoa que foi desonrada, a gravidade do pecado. Acabamos de ver que o pecado é algo grave. Por exemplo, satisfazer um pecado a uma pessoa simples não é a mesma coisa que satisfazer ou perdoar o pecado feito contra um príncipe ou contra um rei. A grandeza do ofendido, a grandeza de Deus, é equivalente à grandeza do pecado ou da ofensa. A grandeza do mal que nós fazemos do pecado é proporcionalmente individual à dignidade da pessoa que foi ofendido. Você, quando pecou e quando peca, nós ofendemos um Deus santo. Ninguém é maior que Deus, e nenhuma ofensa pode ser pior e mais maligna do que ofensas contra o próprio Deus. Se a ofensa é tão grande, será que algumas lágrimas que nós derramamos de arrependimento poderiam ser suficientes para conquistar o nosso perdão desse rei que nós ofendemos? Por melhor que seja a tua atitude e a minha, por melhor que sejam nossas obras, o mal cometido contra Deus é um pecado de um nível muito elevado. Será que o arrependimento do pecador é tão perfeito a ponto de satisfazer a punição e a justiça que Deus exige pelo pecado contra nós? Concluímos assim que o nosso perdão não é adquirido pelo arrependimento, mas que pelo arrependimento nós nos dispomos a receber o perdão. O arrependimento antecede o perdão. O arrependimento não é citado em lugar algum das Escrituras como expiatório do pecado. Um coração quebrantado, diz o salmista em Salmo 51, é chamado de sacrifício, Salmo 51, 17. Um coração quebrantado é um sacrifício agradável a Deus, mas não é propiciatório, ele não perdoa o pecado. Você olhar em 2 Samuel 12, 13,
lá o pecado de Davi foi pago, quando o profeta diz assim: Deus perdoou os teus pecados. Não foi o arrependimento de Davi que trouxe perdão para ele, mas foi o perdão que Deus diretamente a Davi concedeu em 2 Samuel 12:13. Então a gente pode concluir que, ainda que alguém possa chorar muita lágrima a ponto de encher uma piscina, ainda que possa enviar o maior número de orações com gemidos sinceros da alma, com tristeza pelo pecado, ainda que nós fôssemos capazes de sangrar tantas gotas de sangue em nosso coração, como se tivessem sido derramadas por todos os sacrifícios que já foram feitos por animaizinhos, pelos cordeirinhos, desde o tempo de Cristo, ainda que nós fôssemos capazes de doar muito dinheiro, ainda assim, nada disso poderia nos absolver da menor culpa, nem limpar a gente da menor impureza, nem conceder o perdão pelo menor crime, por meio de qualquer valor, mesmo que a intenção seja a melhor possível. Estou querendo dizer que não há nada que você faça ou possa fazer, nem mesmo o teu arrependimento, o meu arrependimento, podem perdoar os nossos pecados. Somente a morte de Cristo nos concede vida. Somente o sangue de Cristo, aquele justo fogo que o pecado acendeu no coração de Deus contra nós, pôde ser aplacado com Cristo. Indicar qualquer outra coisa, qualquer outro meio, fazer qualquer outra coisa que a gente acha que pode apaziguar e aplacar a ira de Deus, além da morte de Cristo, é fazer com que a cruz seja muito pequena, seja simples, e a cruz não é simples. Somente o sangue de Cristo pode apaziguar o pecado. Por isso que era necessário que Cristo sofresse. E isso nos ensina que o sangue do Filho de Deus sacia o direito de Deus de reivindicar a morte sobre aqueles que pecaram. Terceiro ponto, eu queria dizer que devemos estar conscientes a respeito da necessidade da morte de Cristo. O que eu quero dizer com isso? Nós não podemos salvar nós mesmos, não tem jeito, só Cristo. Nós temos culpa. Acaso nós poderíamos retirar nossa culpa? Nós somos alvos da justiça de Deus. Poderíamos apaziguar a justiça através de algo que a gente possa fazer? Existe uma inimizade que a Bíblia diz entre nós e Deus. O que poderíamos nós fazer para conquistar de novo a amizade de Deus em nosso favor? Nossa natureza é corrompida pelo pecado. O que a gente pode fazer para curar a nossa natureza? Nossas boas obras, aquilo que nós fazemos de bom, também é contaminado. Será que a gente pode purificar isso de alguma forma? Abra sua Bíblia em Hebreus, se você tiver Bíblia, Hebreus 10, versículo 10. Ali diz assim: pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. O sacrifício de Cristo na cruz, o corpo dele que foi pendurado na cruz, esse sacrifício, ele limpa você, ele santifica a gente, ele traz cura, ele traz restauração. Não há nada que nós possamos fazer em nós, nem as boas obras, que possa chegar perto de trazer para a gente, para nós, algo que agrade a Deus. Toda a doutrina do Evangelho, ela é baseada na cruz de Cristo. Paulo, em 1 Coríntios 1, 23, diz: nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Quer dizer, todo o resumo do Evangelho tem a ver com a cruz de Cristo. Por isso que as igrejas são identificadas com a cruz. Você pode passar onde você for, se você vê uma cruz na frente, provavelmente esse lugar é uma igreja. Quando você vê uma cruz pendurada no pingente de alguém, provavelmente você vai identificar ali uma pessoa que professa fé em Cristo, um cristão. A cruz é o elemento que identifica a gente. Então a cruz é central.
na nossa fé. E não há nada que nós possamos fazer, porque é a cruz que nos cura, a cruz que nos santifica. Ninguém jamais satisfez a justiça de Deus. E nós, portanto, não podemos pensar que nós podemos, por ser bonzinhos, ser queridos, ser gentis, andar certinho, possamos encontrar alguma nova forma de receber o perdão de Deus. São falsos modos que nós temos, falsas maneiras incorretas de achar que a justiça de Deus vai ser suprida a partir daquilo que nós fazemos. É Cristo, é a obra dele que nos santifica. Será que as nossas lágrimas e orações podem ser mais fortes que as lágrimas e os clamores de Cristo na cruz? Mesmo com o gemido de Cristo na cruz, que deve ser um gemido e um sofrimento maior que o nosso, nem assim Deus aplacou a manifestação da ira dele sobre o Filho dele. Cristo chegou a sugerir no Getsemane: Pai, se possível. Ele deu a ideia, mas ele concluiu dizendo: seja feita a tua vontade. Nenhum caminho, queridos, senão a fé no sangue de Cristo, pode nos perdoar pecados. Deus, no Evangelho, nos aponta para Cristo. E Cristo, pelo Evangelho, nos leva para Deus. Não tem outra forma. A necessidade da morte de Cristo se dá porque só Cristo é o sacrifício perfeito que aplaca a ira de Deus. Um Deus santo, um Deus zeloso pelo pecado.